Olá, estamos de volta com a Agenda Econômica, que hoje trata sobre a questão dos trabalhadores que migram para o Brasil em busca de uma vida melhor. Com a gente o professor Leonardo Cavalcante, ele que é o coordenador do Observatório de Migração Internacional. Professor, no bloco anterior o senhor falou muito que hoje os haitianos são, assim, a grande massa de trabalhadores, é a nacionalidade que se faz mais presente. Até bem pouco tempo, a presença era maior justamente de profissionais que estavam trabalhando embarcados, seja em navios quanto em plataforma de petróleo, e também na indústria de telecomunicações. Esse mercado diminuiu, já não é mais a grande atração? Não, ainda continua sendo, teve uma pequena redução, sobretudo no setor de embarcações, né? Isso tem muito a ver, vinculado com a redução dos investimentos da Petrobras. A Petrobras puxava muita gente que trabalhava no setor estaleiro no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Isso teve uma pequena redução, mas não dá para ver um volume significativo. O que a gente viu do outro lado foi que aumentou esse outro tipo de imigrantes, como a gente comentou no bloco anterior, que foram os haitianos, senegaleses, as pessoas do sul global, que isso é muito novo no Brasil. A gente sempre teve migrações aqui dos nossos vizinhos de bolivianos, tivemos outras nacionalidades, paraguaios, bolivianos, mas senegaleses, haitianos, por exemplo, isso é muito recente, dos primeiros anos dessa década. Os haitianos começaram, olha, em 2010, somente pouco mais de 20 haitianos foram admitidos no mercado de trabalho brasileiro. Agora, esse número superou já os 30 mil. Então, isso E tem uma massa aí de uns 40, 50 mil haitianos vivendo hoje no Brasil. Né? Mas aí a gente não pode pensar que são todos na idade de população por idade ativa. Pode ser a criança que tenha sido registrada, o pai que veio, o avô que veio, né? Ou esteja trabalhando no serviço doméstico, ou por conta própria. Esses dados que a gente está colocando é a pessoa que foi empregada, seletista, no mercado de trabalho formal brasileiro. Empregado doméstico não conta? Não conta, nem empregado doméstico, nem por conta própria. Isso aí, mas ainda é muito pouco pelos nossos estudos qualitativos, não os estudos estatísticos, não tem uma demanda de mão de obra, por exemplo, de mulheres haitianas trabalhando no serviço doméstico brasileiro. Eu não sei se aqui a gente tem a experiência no Brasil, a gente não observa ainda um fluxo de imigrantes trabalhando no serviço doméstico brasileiro. A gente não encontra, são brasileiras que trabalham no serviço doméstico brasileiro. A gente não vai ainda encontrar muito pouco restaurante, empreendimento desses imigrantes pelo tempo que eles estão aqui. Então tem que se capitalizar, juntar um pouco de dinheiro para poder abrir o seu próprio negócio. Então a maioria é trabalho seletista, realmente empregados assalariados. Vamos ver o que pensam os nossos parlamentares. A Agenda Econômica foi ouvir 2 senadores sobre o assunto. Acho que é positivo o ingresso de imigrantes que trazem experiência, trazem a sua cultura, agregam valor também às questões brasileiras. E a questão do desemprego, na realidade, é decorrência da nossa política econômica equivocada adotada pelo governo federal. É importante que nós tenhamos sempre a participação de imigrantes, além da nossa força de trabalho, e eu acho até que pelo número de imigrantes que temos no Brasil, na realidade brasileira, não afeta em termos de grande valor o índice de desemprego. O índice de desemprego aumenta no Brasil e hoje é grave em razão exatamente do decrescimento econômico que nós estamos enfrentando com exatamente a queda do PIB, tendo em vista a falta de confiança no governo. Eu penso que nós temos uma dívida muito grande com os imigrantes que, ao longo da história, vieram e contribuíram com esse país. Então, se hoje nós estamos recebendo os imigrantes, nós haveremos de encontrar a forma de acolhê-los e, se eles não são preparados, prepará-los para ajudar a dinamizar a nossa economia. Embora possa até vir ter algum tipo de impacto, mas penso que nós temos que encontrar a saída para isso e abraçar as pessoas que estão vindo para cá, porque é um país grande, rico, forte como o nosso, e que sempre foi acolhedor, não pode fechar as portas para aqueles que querem vir para cá à busca de oportunidade. Nós temos que construir essas oportunidades. Então, professor, eu tenho aqui um dado que, segundo a consultoria canadense Brookfield Global Relocation Service, o Brasil é o segundo país que mais burocratiza a vida do migrante, só perde para a China. O senhor, no bloco anterior, falou que muitos desses migrantes são profissionais de nível superior, mas também não conseguem exercer sua profissão
provavelmente pelo não reconhecimento de diplomas e de certificados profissionais. Como resolver esse problema e, ao mesmo tempo, fazer com que o Brasil possa aproveitar melhor o potencial desses migrantes? Essa pergunta é muito bem-vinda, eu acho que ela é fundamental. Ou seja, a gente não pode permitir que no Brasil a gente tenha médico imigrante trabalhando na construção, quando o Brasil tem uma carência de médicos significativo. Alguns países têm 4 médicos por 1.000 habitantes, tem regiões do Brasil que não chega nem a 1 médico por 1.000 habitantes. Como a gente pode permitir que um médico, por dificuldades burocráticas, não esteja atuando como médico, engenheiros, jornalistas? A gente tem observado que a gente que pesquisa o tema das migrações, como os imigrantes sofrem o que a gente chama, nos estudos migratórios, de inconsistência de status. Ou seja, a pessoa desempenha uma função aquém da sua formação. Isso o Brasil não pode permitir, é um desperdício para o Brasil, uma pessoa que chega com a mão de obra formada, trabalhando na cozinha. Nada contra a pessoa trabalhar na cozinha. Mas a questão é, essa pessoa é formada, precisa trabalhar em aspectos chaves do Brasil e por uma questão burocrática, a gente não consegue. Agora, isso por quê? Porque a gente ainda tem uma lei das migrações de 1980. Estamos em 2015. Ainda do regime militar. No regime militar, numa época de exceção, era uma época que se preocupava com a segurança nacional. Ou seja, não era uma época de pensar no mundo global, no mundo mais competitivo. Não, era pensar na segurança nacional. O estrangeiro era visto como uma ameaça, porque a gente não sabia o que ele vinha fazer aqui. Então, a ideia era focar na segurança nacional. A gente tem uma lei anacrônica da década de 1980 ainda, e essa lei precisa ser reestruturada, refeita, para que o Brasil possa pensar na imigração como um ativo, não só para o desenvolvimento econômico, mas também social, cultural, político, etc. Esses imigrantes, eles chegam no Brasil com outros gostos, outras comidas, outras cosmovisões de vida. Isso enriquece o Brasil, não só econômico, do ponto de vista econômico, mas também cultural, social. Antes de entrar nessas raízes culturais, o Senado acabou de aprovar uma nova proposta de Estatuto do Estrangeiro que está hoje na Câmara dos Deputados. O senhor diria que esse novo texto resolve esses problemas? Ainda não. Eu acho que precisa ser trabalhado, discutido, ele está em pleno processo de discussão e, sobretudo, eu penso que um dos grandes déficits desse texto, no momento atual, é como pensar a gestão desse fenômeno que é multifacetado e dinâmico. Olha, quem poderia imaginar hoje, se a gente regride para 2005, se a gente retorna no tempo, quem poderia imaginar que hoje a principal nacionalidade no mercado de trabalho formal é o coletivo haitiano? Ninguém em sã consciência podia prever isso ou prognosticar isso. Então a gente precisa, na lei, um órgão gestor, alguém que possa, ou seja, se adaptar... Uma espécie de agência de imigração? Eu acho que agência, eu acho complicado o termo agência, autoridade, porque isso pode cair numa vertente mais policial. Imigração não é tema de polícia. Migração, a gente sabe que é uma questão de direitos sociais, uma questão de trabalho. Eu acho que a agência é um pouco complicado no sentido de quem vai gestionar essa agência. A gente não pode dar, eu acho que a gestão compartilhada, eu gosto dessa ideia, que ninguém tenha muito poder nesse tema, para a gente não transformar nessa agência em algo mais vinculado à segurança. E não é isso o tema que a gente quer. Mas algo que possa ter poder normativo, que a gente possa fazer uma normativa e que alguém, ou alguma pessoa, ou algum partido, chegue e diz, não, eu vou entrar na justiça porque esse órgão que está gestionando a migração não tem competência legal para fazer essa resolução normativa, a questão de desburocratização dos diplomas, por exemplo. Tem que ter, eu penso que tem que ter garantido na lei, nesse projeto de lei, ou seja, algum órgão do governo federal que tenha o poder normativo, de criar resoluções normativas. Hoje quem tem esse poder no Brasil é o Conselho Nacional de Imigração. E o CONARE para refugiados. E o CONARE para refugiado. O Brasil precisa garantir, dentro desse projeto de lei, algum órgão que tenha esse poder normativo. Agora, professor, olhando por outro lado, se a gente olha para trás na história da humanidade, a gente vê que diversos países avançaram até rapidamente organizando migrações. No pós-guerra da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos importou vários cérebros da Alemanha. Na derrocada da União Soviética, também o mundo ocidental teve a expertise de trazer vários cientistas. Essa migração que vem hoje para o Brasil é uma migração desordenada. O Brasil não sabe
quem vai chegar, quantos vão chegar e que perfil profissional vai chegar. Não deveria ter uma política que pudesse atrair determinados profissionais que o país é carente atualmente? Olha, isso é ideal, mas a gente tem que pensar na realidade do Brasil. A gente tem um país de 27% do território nacional de área de fronteira com 10 países. Essa é a realidade do Brasil. A gente não pode copiar nunca um modelo na questão de pontos, como é o modelo do Canadá, o modelo do Japão, o modelo da Austrália, primeiro pela situação geográfica que eles têm. E a gente não pode pensar que vai vir só o imigrante com um determinado perfil, porque vai vir os outros também. Eu acho que o Brasil tem que estar preparado. Claro, é ideal que a gente tenha profissionais no Brasil que tenha esse perfil que possa atender às demandas da economia, mas a gente não pode ficar preso somente à questão desses profissionais. Vão chegar outros imigrantes e a gente tem que pensar naquilo que o Max Frisch, aquele romancista suíço, já dizia já na década de 60, quando as pessoas do sul da Europa iam para a Suíça. Ele disse, olha, queríamos mão de obra e chegaram pessoas. Essa frase ficou famosa nos estudos migratórios. Então não dá para a gente pensar, a gente quer esse profissional? Não, vão chegar pessoas que vão precisar ser integradas dentro das políticas públicas brasileiras, de forma transversal, compartilhada, e que essas pessoas venham aqui com todos os direitos e deveres baixo o império da lei, como é todo o sistema democrático. É isso que a gente tem que apostar. Agora, esses imigrantes que estão chegando, embora o senhor coloque que a possibilidade de emprego ainda é bastante forte, reportagens têm mostrado que refugiados sírios e mesmo migrantes haitianos estão tendo que recorrer ao Bolsa Família para ter um mínimo de renda. O senhor acha que haverá um grande contingente tendo que se valer de benefícios sociais para poder, num primeiro momento, sobreviver no Brasil? Olha, eu não acredito, porque uma coisa os refugiados quem é refugiado? É aquela pessoa, não se pode confundir refugiado com imigrante. Refugiado é aquela pessoa que deixou o país por uma perseguição, seja étnica, religiosa, política, sexual. É a pessoa que veio porque a vida dela estava correndo risco e ela vai ser acolhida. Tem um instituto especial no Brasil, que o Brasil é signatário, como outros países, que acolhe essa pessoa. O imigrante não, ele vem fazer uma estratégia econômica de recuperar economicamente algum déficit dele pessoalmente, algum projeto coletivo da família e também contribuir com o nosso país. O imigrante é isso. E pelos imigrantes que estão chegando no Brasil nesses últimos anos, a gente não observa, pelo menos a gente não tem observado, essa característica. Os imigrantes estão trabalhando no mercado de trabalho formal, é aí onde eles estão se empregando, sobretudo o coletivo haitiano, que é a primeira nacionalidade. Eles não vêm querer, os imigrantes, buscar Bolsa Família ou buscar ajudas sociais do Estado. Eles querem trabalhar porque deixou a família lá, porque querem ver a remessa, porque querem recuperar um capital de classe social que talvez tivesse sido ameaçado ou tivesse perdido esse capital de classe. Esse é o perfil do imigrante. O imigrante não vale a pena ele deixar fazer um investimento, porque muitas vezes pega dinheiro emprestado para vir aqui, para receber o Bolsa Família, é uma miséria, compensa, né? Não compensa. Agora, professor, para a gente estar chegando ao final já do nosso programa, não podíamos deixar de falar, as levas de imigrantes no passado deixaram influências fortes, raízes culturais fortes no Brasil, os italianos, os japoneses. O senhor acredita que a presença hoje forte de senegaleses, haitianos, refugiados sírios que estão chegando, também vão introduzir no costume brasileiro novos valores culturais? Não tenho dúvida. E o Brasil precisa se preparar, ou seja, para que acolher esses imigrantes, integrar esses imigrantes e combater qualquer forma de racismo ou xenofobia. Já existe xenofobia? Já existe um pouco, mas mais que xenofobia, eu acho que toca diretamente em algumas feridas que são abertas à sociedade brasileira. A gente tem observado ultimamente, já teve alguns casos isolados, mas já teve de ataque a haitianos. Mas será que é xenofobia? Porque a palavra xenofobia já diz xeno, estrangeiro, fobia, aversão ao estrangeiro. Eu acho que o Brasil não tem aversão ao estrangeiro. Eu acho que a questão é mais racial. A gente não vê ataque a japonês, a gente não vê ataque a suecos, a dinamarqueses, a gente não vê esse tipo de ataque. Teve ataque a haitiano. Aí se soma alguns fatores que são feridas abertas à sociedade brasileira. Pobreza, raça, são questões que a gente precisa estar atento à sociedade brasileira para a gente incorporar. Inclusive? Religião, inclusive. Temos que estar muito atentos para a gente garantir uma sociedade plural, diversa, heterogênea, que essa é a composição da sociedade brasileira. É aí que eles podem contribuir. Aí vem a raiz da sua pergunta. Eles vão deixar marcas significativas? Com certeza. Agora, a gente tem que pensar que é um imigrante diferente do que veio no início do século XX, que era um imigrante mais europeu,
branco, com um fenotipo completamente diferente desses imigrantes que estão chegando agora. Então é preciso integrá-los, mas trabalhar de forma transversal nas políticas públicas brasileiras. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no Agenda Econômica. Esse foi o professor Leonardo Cavalcante, ele que é o coordenador do Observatório das Migrações Internacionais. Se você quiser comentar esse programa, telefone para nós, o número é 0800 61 2211. A ligação é gratuita. Ou então entre na nossa página na internet, www.senado.leg.br/TV. Até um próximo Agenda Econômica.